Shalom Lerolam, aqui é o Pablo Felipe, você está no canal do Aleph Otávio. Dou continuidade agora à análise do Salmo de número 119, agora com os versículos 3 e 4. Bom, nós começamos então a análise desse fantástico salmo, que na verdade é um acróstico, como mencionado no primeiro vídeo, onde cada porção de 8 versículos começa, cada versículo com uma letra específica do alfabeto hebraico. E a primeira porção começa com o Aleph, como não poderia deixar de ser. Aqui eu tenho o versículo 3 que, dando continuidade ao raciocínio acerca do benefício da palavra do Senhor, diz aqui, Aflo palu avla, bederahav halahu. De novo, Aflo falu avla, bederahav halahu. Ou seja, essa cópula aqui, essa partículazinha, essa copulativa, af, tá certo? Usada aqui de forma simples com o lo significa não. Então, está expressando simplesmente uma adição, uma continuidade, ou seja, pode ser traduzida de diversas formas, como mas, porém, também, ou às vezes nem aparece na tradução. O intuito aqui é demonstrar que há uma continuidade com o raciocínio anterior, ok? Rapidamente mostrar aqui o contexto, diz aqui, ó, Ashre temime darer ha-holerim betorat Adonai, Ashre notzre edutav behol lev idrishuhu. Ou seja, são bem-aventurados que andam no caminho do Senhor, que guardam a sua lei, os seus estatutos. Af, aí continua, ou seja, aflo, e não fazem o quê? E não praticam, fa'alu, não praticam, fa'alu, avlá, fa'alu ou pa'alu, aqui nós temos um P, mas está sendo da daguete fraco, por conta que é antecedido por uma vogal, né, o. Então, fa'alu. Fa'alu é a conjugação do verbo pa'alo. Esse verbo é interessante, que ele significa uma ação, né, fazer, cometer, praticar, realizar algo. Tanto que os gramáticos antigos, os clássicos, utilizaram esse verbo pa'alo como o parâmetro, paradigma para análise dos verbos hebraicos. Então, pielo, pualo, nefalo, inclusive levam esse nome por conta desse verbo pa'alo. Pois bem, aqui nós temos o pa'alo no cal, que é o tronco mais simples do hebraico, perfeito, ou seja, demonstrando aqui, nesse caso, uma ação completa, e está na terceira pessoa comum do plural, ou seja, né, eles. Então, aflo e eles não andam ou não andaram, ou não praticaram, melhor dizendo, não praticaram, não fazem, não praticam avilá. Avilá, perversidade. Então, aqueles que andam no caminho da integridade, conforme o versículo 1, aqueles que guardam e vigiam os estatutos, conforme o versículo 2, e não praticam a perversidade. Aflo, falu, avilá. Ok? E que mais? Nos diz aqui ainda, biderahav, novamente nós temos o derer, ou seja, o caminho. Lembrando, fazendo aqui uma ligação com a nova aliança, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, biderahav, ou seja, nos caminhos dele, né? Vamos lá, vamos entender aqui. Então, nós temos o derer, ok? Nós temos essa partículazinha aqui, né? Essa preposição, o B, certo? Que originalmente ele é escrito com sheva, ok? Mas aqui, por que eu tenho um hirik no lugar do sheva? Porque sheva com sheva, porque o derer, uma vez que ele está no construto, o segol torna-se um sheva. Tá vendo aqui, ó? Bom, sheva com sheva, acontece o seguinte, o sheva da preposição torna-se um hirik. Por isso que eu tenho um biderahav e não bederahav. Então, biderahav, ou seja, no caminho, aqui no caso tem um plural, é certo? Eu tenho aqui o plural de derer, o plural de derer é derahim, conforme aqui nós já conhecemos esse sufixo im, derahim, então, nos caminhos. E aqui nós temos também o sufixo pronominal da terceira pessoa masculina plural, ou seja, significando que são os caminhos dele. Então, caminhos dele. No caso aqui, sabemos que se refere aos caminhos do Senhor. Então, não praticam a perversidade, mas andam
e andam, ou no caminho, certo? No caminho dele, nos caminhos dele, andam. Onde que está esse verbo andar? Aqui é o próximo, halahu, ok? Halahu. Então, nós temos aqui o halahu, que é conjugação do verbo halah, ok? Verbo muito comum, é muito citado no texto bíblico, também tem uma ampla gama de possibilidades de tradução, mas vamos traduzir aqui simplesmente como andam, caminham, procedem, tá? Também está no cal, concordando ali com o falo, está no perfeito, ou seja, no catálogo, terceira pessoa comum plural. Então, o que nós temos aqui? Af, lo, falu, avla, biderahav, halahu, ou seja, e não andam, não praticam, não procedem na perversidade, na iniquidade. Nos caminhos dele andam, ou seja, nos caminhos dele procedem. Pois bem, encerrando aqui, vamos para a próxima frase. Então, nós temos o que aqui? Nós temos ata tzvita fikudeha, ishmor meod. De novo, ata tzvita fikudeha, ishmor meod. Então, o que significa isso aqui? Nós temos um pronome pessoal, tu, ata é o pronome tu masculino, ok? Porque no hebraico nós temos o tu masculino e o tu feminino. Então, ata é tu masculino, ata. E aqui nós temos um verbo, tisvita, que significa, que vem de tzvah, ok? Que é ordenar, dirigir. Onde também vem o matzvah, ou mitzvah, os mandamentos, né? Então é uma ordem. Né? Então o tzavá é ordenar, designar, dirigir, mandar, decretar. Interessante porque esse atá, ele dá uma ênfase especial, porque o verbo hebraico, ele já está conjugado aqui na segunda pessoa. Então, não precisaria dizer você ou tu ordenastes, porque o verbo já subentende isso, ordenastes. Mas o atá, referindo aqui a Deus, deixa claro, dá uma ênfase, atá tzvita, ok? Atá tzvita. Atá tzvita fikudeira. Então, tu ordenastes. Tu ordenastes. Então, nós temos aqui o atá, ok? Depois nós temos, então, esse verbo tzavá. Aqui ele está no piel, ok? Piel que, em regra, denota uma ideia de intensidade, ok? Tzvita. Então, nós temos aqui essa conjugação na segunda pessoa, seria a segunda pessoa no masculino singular, seria a segunda pessoa. Então, tu mandaste, tu ordenaste. Então, tzvita é um verbo irregular, ou verbo fraco, ele tem um re no final dele aqui, certo? Daí existem regras específicas nessa conjugação, inclusive no nosso curso você aprende essas conjugações todas, ok? Verbais. No link, na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo de estudo para aprender a gramática, a exegese do texto bíblico hebraico, ok? Então, atá tzvita, ou seja, tu ordenastes, tu mandastes, ok? Tu decretastes, o quê? Aqui nós temos o fikudeira, uma palavra que aparece muito aqui, para você ter ideia, só no Salmo 119 aparece 21 vezes, que são os picudim. Picudim. Você percebe que o dagesh mais uma vez não está aqui no P, então nós temos fikudeira, ok? De picudim, ok? Por quê? Porque antes do P, perceba que temos uma vogal, um canto rei aqui, uma vogal. Então, havendo vogal, o dagesh fraco some. Então, em vez de picudeira, temos ficudeira, ok? Então, ficudeira é picudim, ok? Está no construto. Então, perceba que o plural, picudim significa ordens, encargos, disposições, picudim, ok? E aqui ele recebe um sufixo, ok? Esse sufixo aqui, ó, que é o sufixo pronominal, segunda pessoa, masculino, singular. Então, os estatutos, as ordens tuas, ok? Tuas ordens, teus estatutos. Muito bem. O que é esse sufixo? Aqui que eu deixei separadinho, ok? Então, o que nós temos aqui? Atá tzvita fikudeha lismor meod. Ou seja, atá, ou seja, tu ordenastes seus mandamentos, suas ordens, seus encargos, suas disposições. Continuando, ele conclui com lismor meod,
que lismor meod? Lismor é o verbo vigiar, guardar, proteger, preservar. Aqui ele está no infinitivo, está no calo, infinitivo construto. Lismor pode ser traduzido como tem esse prefixo aqui. Novamente você vê que aqui é o prefixo le, ok? Le, que seria com chevá, mas também como chevá com chevá, eu tenho aqui o hirik no lugar do primeiro chevá. Então, lismor, para guardar, para proteger, e temos esse advérbio muito utilizado no hebraico bíblico, meod. Pode ser, significa força, muito, significa adversa, intensamente, completamente, algo nesse sentido. Ok? Então, vamos traduzir aqui, para guardar, para preservar com intensidade ou diligentemente, com muito cuidado, completamente. Então, atá tzvita ficodeha lismor, onde tu ordenastes os teus mandamentos, as suas ordenanças, para serem guardados intensamente, diligentemente, demonstrando aqui a preocupação do Senhor para com a sua palavra, os seus mandamentos. Então, o que nós temos aqui até agora? Ashrei temime darer ha-holerim betorat Adonai. Ashrei notzare edotav beholev idrushehu. Aflo falu avla biderhav halehu. Atá tzvita ficodeha lismor meod. Perceba aqui que nós temos Torá, Edotav, Derahá, que é o Derer, no caminho do Senhor, e aqui também ordenanças, ordens, ok? E com isso, nós concluímos aqui a análise do versículo 3 e 4 do Salmo 119. Espero que vocês tenham gostado. Te convido a se inscrever em nosso canal, conhecer o nosso curso, ok? Vai na descrição desse vídeo, você tem o link do nosso grupo de estudo. Aqui eu tenho também a bibliografia utilizada nessa análise, ok? E é isso. Obrigado por estar conosco e até o nosso próximo vídeo.